Aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Aleluia, irmãos. Que bênção. Eu não sei quanto a você, como é bom, como é precioso a gente se reunir. Nunca tenha essa reunião como um evento. Não é. É a reunião da família. A gente se encontra para se encontrar na presença do Pai, ser ministrado por Ele, sermos instruídos por Ele. Cada vez que a gente se reúne é tão importante, tão importante. Percebe o quanto é importante as reuniões da sua casa também? Quando você senta na mesa para tomar um café com seus filhos, sua mulher, priorizar alguma refeição em casa, sempre que puder, sem condenação. Só estou te mostrando o quanto é oportuno. Quantas vezes, sentado na mesa da minha casa, com os meus filhos, eu tive a oportunidade de conversar coisas importantíssimas com eles. Porque é um ambiente agradável. É por isso que, todas as vezes que a gente vem para cá, uma mesa é colocada. Porque o Senhor quer nos alimentar. Às vezes, as conversas eram mais acaloradas. Às vezes, no primeiro momento, um filho parece não aceitar muito, mas porque é feito com amor e encargo, depois lá na frente você vê ele repetindo. Significa que entrou no coração dele. E aquele valor foi transferido. Eu não transfiro a minha vida para os meus filhos, mandando eles fazer coisa alguma, mas estando com eles, sentando com eles, compartilhando o coração. Deus compartilha o coração dele conosco. Porque nós somos os seus filhos amados, seu povo. Pode se assentar por um instante, daqui a pouco a gente vai orar. Quero compartilhar primeiro com você. Coloca uma água aqui para mim, alguém, por favor, servo. E eu estava ali pensando, e aqui agora, enquanto a gente estava cantando um pouco, eu tenho encontrado tantas pessoas tão ansiosas com a vida. Eu fico pensando, meu Deus, a ansiedade não é de Deus. Deus não nos criou para vivermos uma vida ansiosa, por coisa alguma. E enquanto eu estava aqui cantando, olhando para os irmãos, era isso que estava aqui no meu coração. Como se o Senhor dizendo isso para nós: eu não tenho ansiedade para o meu povo. Eu quero que o meu povo entenda que nós não somos como as pessoas lá de fora. Lá fora tem muita ansiedade, gente. Fruto de quê? Cobrança, culpa, mas também fruto da insegurança do amanhã. Eu não condeno as pessoas que sofrem por problemas financeiros. Eu já sofri muito na minha vida por isso. Eu acho que eu passei por isso, o Senhor me permitiu encontrá-lo todas as vezes que eu passei por essa situação, para construir uma história com ele, para aprender isso na prática, para não ser só uma teoria de seminário para mim, mas para aquilo que eu sabia da palavra, pudesse em algum momento ser doce na minha boca, mas amargo às vezes no meu estômago, mas que mudasse a minha vida, e eu pudesse então realmente compartilhar com você. Tantas coisas que eu passei, às vezes eu olho para trás e falo, puxa vida, parece que eu não precisava ter passado por isso. Talvez não, mas Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. E pelo menos para dizer para os irmãos, eu te entendo, por realidade, isso serve. Poder dizer, eu passei, eu te compreendo. Passei noites em claro, sem dormir, preocupado. Tive medo de não dar conta de pagar financiamento da casa, do carro, perder as coisas. Tive receio de não conseguir cuidar da minha família, como muitos homens, muitas pessoas. Mas em todo o tempo, o Senhor estava trabalhando no meu coração. Me lembro, numa situação assim difícil, eu estava orando. Eu não lembro da maioria das coisas assim que vão acontecendo, eu não lembro de nada. Se eu perguntar para você se você se lembra onde você estava exatamente há 4 anos atrás, esse horário da noite,
Vou ter que procurar no calendário para ver se... Eu acho que eu não lembro nada absolutamente, né? Mas sabe, quando Deus fala comigo, não sei se você é assim, eu tenho uma visão geográfica. Eu sou ruim de nome, mas eu também tenho uma visão... eu olho, eu lembro da cara do sujeito, mas eu não sei o nome dele. E eu me lembro, então quando Deus fala comigo, eu lembro muito do lugar. Então eu lembro numa esquina que eu estava, dirigindo o carro ali perto da minha casa, exatamente à noite, eu ia virar uma rua, e eu estava orando sobre essa situação, e o Senhor falou uma coisa, algo estava para acontecer financeiramente, mas foi passando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a promessa não se cumpria. Eu falei, Senhor, misericórdia. E Deus falou para mim uma coisa. Ele falou, Naor, meu filho, eu não tenho problema com dinheiro. Isso não é um problema para mim. Mas eu estou trabalhando na sua vida, para que você aprenda a descansar em mim. Se eu só te der o dinheiro, eu vou só pagar uma conta. Mas de fato não vai sair ansiedade. Ah, pastor, eu conheço muito rico que não dorme, sabia? Porque tem medo de dar um bug no sistema bancário e o dinheiro dele sumir. Você sabe que o dinheiro seu que está lá é número, né, no computador. Pastor, eu falo misericórdia. Só de eu falar isso, tem gente que já apavora, né, irmão? Dizem que um dos grandes problemas das próximas crises mundiais talvez seja um grande reset no sistema da internet. Se acabar a internet no mundo, hoje você não abastece, você não compra, faz nada. Porque tudo é eletrônico, cartão de crédito, não é? Tudo funciona assim. E às vezes a gente não pensa muito nisso, parece que confiamos mais nos sistemas bancários e da internet do que em Deus. Mas a Bíblia não erra, isso não é opinião simplesmente minha. Sabe o que a Bíblia fala? Que a riqueza do rico não o deixa dormir também. A pobreza também tira o sono, mas a riqueza tira também. Então eu conheço ricos que não dormem porque estão com medo. É tudo que ele tem e ele está apegado àquilo. E o Senhor é tão bom que Ele quer nos libertar dessas coisas. Nos libertar do quê, pastor? Da ansiedade. De entender que não é uma questão... Porque quando você tem o Senhor e confia em Deus, não importa se você não tem, ou se você tem muito e está com medo de perder, porque a sua confiança está num lugar seguro, intocável, que é nele. Alguém pode dizer amém? Deus quer te ensinar, porque isso precisa ser aprendido. As crianças, elas precisam aprender a ter segurança nos pais. Então o pai fala o que para ela? Pula. Ela fica com medo, pode pular. Aí o que o pai faz? Primeiro, põe ela num lugar bem baixinho, para ela ter mais segurança. É uma experiência pequena, e ela pula e ele segura. Ela vai aumentando a segurança, até que se torne grande na vida dele. Segurança é confiar, é construída. Eu não vou dizer nunca, talvez nunca é uma palavra que é melhor ser usada só para Deus, mas eu sempre procurei ser coerente com as minhas palavras para os meus filhos. Por isso nunca falei para eles, vou te disciplinar lá em casa e não cumpri. Sim, por quê que eu tinha que fazer isso? Porque no dia que eu falei que eu deixei na escola a primeira vez, chorando, desesperado, eu disse, eu vou voltar e vou te buscar. E se eu falei para você que eu ia disciplinar você lá em casa e fiz, estou falando que eu vou voltar e eu vou voltar. Porque sim, sim, não, não. O que eu disser, eu vou cumprir. Para quê? Porque eu estou construindo confiança. Construindo confiança. Por isso é muito sério. Eu sempre digo isso para os pais. Calma. Você está nervoso? Calma. Não faça promessas pesadas demais, de correções, que depois não precisa disso tudo e você não vai cumprir. Quantos pais nervosos falam assim, eu vou partir você no meio. Vai mesmo? Não vai, você não vai partir ele no meio, até porque você vai ser preso. Mas isso produz, a criança não tem a sua mentalidade, ela acredita em você, não é?
Mas então Deus, Ele vai nos dando experiências. Por isso, eu sempre digo isso para os pais. Eu sempre penso eu gosto de pensar na minha relação com Deus, usando o exemplo da relação minha com os meus filhos, os pais e filhos, porque essa é a verdadeira relação. Como nos últimos anos Deus tem me aberto e colocado um profundo encargo no meu coração. Os irmãos que me acompanham aí nas redes sociais sabem disso. E o meu devocional se chama A Presença do Pai, porque eu tenho um encargo muito grande de mostrar Deus como Pai e ensinar um relacionamento para as pessoas de Deus como sendo o seu Pai, que a religião destruiu. É um Deus longe, distante, irado. É muito difícil, demora a aprender a ter uma relação de pai. E meu encargo é me tornar um especialista no Pai. Eu quero conhecer o Pai, eu quero me relacionar com o Pai, eu quero ensinar isso a respeito do Pai. Porque é isso que tira todas as coisas. Então, essa relação ela é fundamental. E eu sempre digo para os pais, falo, olha, é muito importante que você vença, por exemplo, a obstinação do seu filho. Você sabe, crianças, ela tem uma idade que ela é obstinada. E ela vai confrontar a sua autoridade. Dos 2 aos 4 anos, é o momento que eles colocam as asas de fora. E ela vai testar quem é que manda. E aí não é uma questão, você é adulto. Você não precisa ficar com medo de ser testado na sua autoridade. Você é o pai, você é a mãe. Só que para o bem dela, ela precisa ser vencida. Por quê, pastor? Porque uma criança que não é vencida na sua obstinação e confronta a autoridade do pai dela e vence, quando ela cresce, ela vai encontrar situações maiores do que ela. E sabe o que vai acontecer? Uma profunda insegurança. Porque quem era para ser maior do que ela, não foi. E lá dentro do seu inconsciente, ela é uma criança insegura. Um adolescente inseguro. Mas os adolescentes que tiveram pais na sua infância, que venceram a obstinação dele, são seguros. Por quê? Porque quando vier uma luta maior, tem alguém que foi maior do que ele e que está lá. E de alguma maneira, ele sabe disso. Quem está me entendendo? Por isso é que Deus, Ele sempre tem que nos vencer em amor. Uma relação. Para quê? Para que quando a gente enfrentar as coisas, a gente possa dizer, eu não sei como vou resolver. Eu não sei como que eu vou vencer isso. Eu não sei como que eu vou sair dessa crise. Mas eu sei de uma coisa. Meu pai sabe. É só isso que você precisa saber. Seu pai sabe. O seu pai tem. Então Deus às vezes nos permite passar por situações para o nosso bem. Porque se a gente não sentir a dor das decisões erradas, né? Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que ganha. Mas a gente gasta a si mesmo. Você não está sozinho. Fique em paz. Ou pelo menos não se condene. Mas às vezes o Senhor permite essa dívida ficar um pouquinho aí nas suas costas. Não por maldade, para te mostrar que não compensa. Deus não vai impedir você, não vai entrar no meio. Tem gente que ele não tem dinheiro, ele ora e fala, Senhor, eu vou passar esse cartão. Mas o cartão tem o crédito. Se não for da tua vontade que ele não passe, vai passar, querido. Vai passar. E você vai ficar devendo. Deus não vai te abandonar aí, mas Ele vai ensinar. Deus nos ensina, amém, irmãos? Mas tudo isso é para que você chegue num momento da sua vida que você tenha paz no coração. Porque a ansiedade destrói você. Ela vem carregada de medo, ela vem carregada de incertezas, ela vem carregada de inseguranças. E essa relação com o dinheiro, ela é uma relação muito importante na nossa vida. Muitas pessoas não gostam de ouvir sobre o assunto, por N razões. Muitos falam, eu jamais vou num culto como esse hoje, porque o pastor vai ficar falando de dinheiro, eu não quero saber disso. Mas é o engano dele, o dinheiro é uma coisa tão importante na nossa vida,
que a Bíblia, de cada 6 versículos, a Bíblia toda, de cada 6 versículos da Bíblia, diretamente ou indiretamente, fala de dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de evangelismo. Eu vou ler um texto para você. Talvez você vai concordar comigo. Mateus capítulo 6, verso 24. Coloca para mim, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Senhor é quem? É aquele que governa a sua vida. Ninguém pode ser governado por dois senhores. Não é? Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, porque Ele é um Deus, Ele é um Senhor. Percebe? Então, existe um confronto direto aqui. E o Senhor está dizendo, essa é uma situação. Você ou vai se submeter a um ou a outro. É impossível as duas coisas. E dependendo a quem você está submisso, isso vai afetar a sua vida. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia mostra a consequência. Por que ele está dizendo isso? Pelo que diz o verso 25. Ele diz, por isso, por causa disso, eu digo o que para vocês? Não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves, do que os passarinhos lá de sua casa? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Me dá licença aqui agora, só para ilustrar melhor. Qual de vós, por ansioso que esteja, vai pagar a conta? Qual ansiedade paga a conta? Qual ansiedade cura? Qual ansiedade restaura casamento? Qual ansiedade resolve o problema? Nenhuma. Não muda, é isso que o Senhor está dizendo. A sua ansiedade não tem poder para resolver a sua vida, mas eu tenho. E se você confiar em mim, eu vou resolver. Veja que o assunto aqui entre se submeter a Deus ou a Mamon é que está no centro da ansiedade. É uma raiz de ansiedade. E ele continua falando, lá no verso 31, ele diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo, vê que a inquietação se manifesta falando. Não vos inquieteis, dizendo. Quanto mais você fala do seu problema, mais inquieto você fica. Não fale de problemas, fale de promessas. Não fale de escassez, fale de suprimento. Não fale de culpa, fale de perdão. Porque todas as vezes que você fala, você fica inquieto. O que comeremos? Como que eu vou pagar? Como nós vamos fazer? Amor, o negócio das crianças, a escola, o leite, a prestação, meu Deus. Não vos inquieteis. Olha o que diz o verso 32. Porque os gentios, o povo lá do mundo, que não conhece a Deus, é que procura essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que você precisa de tudo isso. E Ele não sabe só por saber. Aí, então o verso 33 termina dizendo, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. A primeira coisa que eu quero insistir com você hoje, antes de ir aqui para a minha segunda parte, é justamente isso. Eu sinto isso claramente no meu coração. Deus quer que nesse próximo ano não haja nenhum tipo de ansiedade no coração dos irmãos por causa de dinheiro. Deus quer que você seja liberto, que você seja livre de ansiedades e preocupações, por mais endividado que você possa estar, ou por mais que as coisas ainda não aconteceram como você gostaria. Deus quer tirar
todo o receio, não importa. Ou talvez você está ansioso, como eu disse, justamente porque você tem dinheiro no banco e não sabe nem o que fazer, ou está com medo do banco falir, ou dar um problema na internet, sei lá o quê. Não é? Às vezes tem irmãos que eles escutam a gente falando e ele não acredita. Tem irmãos que nos ligam desesperados. Eu falo, irmão, não se mate por dinheiro. O dinheiro não é nada. Você sabia que no dia do seu enterro não vai ter um caminhão de mudança lá? Celestial, para você levar as coisas? Você não vai levar nada. Absolutamente nada. Nada que você é apegado, nada que você morre, nada você vai levar. Você chegou sem nada, diga-se de passagem. Você sabe. E vai embora sem nada. Então para que ficar ansioso? O seu pai está cuidando de você. Ele quer que você desfrute aqui. E seja feliz, tenha contentamento. Às vezes você não está satisfeito. Tudo bem, isso não é pecado. Mas você pode estar contente. Pode ou não pode? Pode. Só de você estar salvo já é a razão maior. O que pode te acontecer, meu irmão? Não é? Porque você foi encontrado, você tem um Salvador. Não tem necessidade. Ah, mas se eu perder minha casa, se eu perder meu carro, se eu não der conta de pagar a escola dos meninos, vai morrer não. Você não está sozinho, você tem um pai, nós estamos juntos. Amém, irmãos? Não há necessidade, tudo bem. Às vezes é desconfortável voltar um padrão atrás. Mas se isso fosse bênção para você? A gente nunca sabe. Eu já tive muitas oportunidades. No começo da minha juventude, ali na faculdade, eu tive oportunidades de empresas, de coisas que não deram certo. E para outros que deram certo, se tornaram milionários. Mas eu falo para você, na presença de Deus, não trocaria de lugar com eles. Porque tem gente que eu conheço que é tão miserável, que só tem dinheiro. Olha como a Bíblia fala alguns versículos que nos assustam. Por isso que você tem que ler a Bíblia e você tem que ter uma inteligência bíblica para entender. A Bíblia fala o quê? Os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas, se atormentam com muitas dores. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é uma afirmação pesada? Todos, puxa vida. Mas é a Bíblia que está dizendo. Não, pastor, não tem nada a ver. Meu marido está me traindo. É problema de prostituição, não tem a ver com dinheiro. Você já viu o homem quebrado trair mulher? O amor ao dinheiro está lá, meu irmão. As brigas de família, é ou não é? Sociedades, divisões. Não é o dinheiro. O dinheiro não é um problema, ok? É o amor ao dinheiro. É preciso ler a Bíblia certo. Mas a Bíblia fala que o amor a ele dá problema, que buscar ele, viver uma vida ansiosa, dá problema. Aí você fala, então, é melhor ficar pobre? Não, a pobreza também não é bênção. Porque Jesus também diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Aí você me pergunta, então como é que é? Resolve, pastor. É para ficar rico ou não é para ficar? Eu devo querer ou não? Então a Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma chave da hermenêutica. Você não interpreta a Bíblia com dicionário, você interpreta a Bíblia com Bíblia. E o Salmo nos dá a resposta, ela é uma chave mestra. Ela diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. O dinheiro pode trazer cama, mas não traz sono. Pode trazer dinheiro para comprar comida boa, mas sem fome. Pode fazer festa, mas não dá alegria de verdade. Amizades genuínas. A bênção de Deus é completa. Ela dá a cama e o sono, ela dá o dinheiro e a fome, a festa e os amigos. A riqueza pode custar sua alma. A Bíblia que diz isso.
Alguém pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Eu pergunto para vocês, um homem que se tornou milionário, mas destruiu o casamento, destruiu a saúde, destruiu a família, um filho está drogado, a mulher está com depressão, ele está com amante, isso é bênção? Não é. Essa pessoa não tem paz. Outro dia eu conheci uma pessoa bilionária, jovem, herdeiro, drogado, completamente. Isso é bênção? Não é. Isso não é vida. Agora, não é por isso que nós não vamos ter dinheiro. Esse é um outro problema. Deus quer te abençoar, mas Deus não quer que a bênção consuma você. Não quer que ela destrua a sua vida. É necessário ser liberto do dinheiro para poder ter ele. É necessário ser liberto desse apego, para que você tenha uma confiança em Deus. Impressionante, os irmãos, eventualmente eu conto aí o meu testemunho, eu vivi 3 anos e meio de desemprego, mas você acredita numa coisa? Nunca me faltou nada. Se eu fosse contar assim, detalhes de muitas coisas que me aconteceram, da minha história com Deus nesse período, é muito precioso, porque Deus cuidava diariamente de mim, pontualmente. Posso contar um dia só? Irmãos, tem curiosidade? Eu fazia seminário, estava desempregado, e aí, vou contar 2. Aí, que minha mulher chegou, eu lembrei de outro. Aquela pindaíba, desempregado, e a gente fazia seminário, e eu tinha um carro, um Chevette a álcool, você sabe disso? Não faço não. Aí, quem não sabe o que é isso, procura no Google. E aí, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina, álcool, na verdade, e não tinha dinheiro para pagar umas contas lá em casa. Estavam vencidas. Eu me lembro de ajoelhar de manhã e não tinha emprego, não tinha nada para fazer. Eu ajoelhei, lembro como hoje, chorei diante de Deus. Falei, Senhor, eu não vou falar disso com ninguém. Eu tenho o Pai. E eu estou aqui para te pedir. Eu preciso de álcool para tentar buscar um trabalho, ir atrás dos anúncios. E eu preciso de dinheiro para pagar essas contas. Estou te pedindo. O Senhor cuida de mim. Chorei, orei, fiquei em paz, descansei. Isso foi de manhã. Passou o dia, fui embora, fui para o trabalho, fui para o seminário. Estou indo embora, nem estou lembrando da minha oração. Estou saindo, um irmão chegou para mim, falou, Naor, passa lá na minha empresa amanhã, eu queria falar com você. Eu falei, como que eu vou? Eu não tinha, aí eu falei, eu não sei se vai ser possível. Na hora eu já lembrei da minha oração. Aí ele falou assim para mim, você não tem álcool, né? Eu falei, não tem não. Ele falou, exatamente por isso que eu queria que você fosse, porque Deus colocou no meu coração que é para eu encher o seu tanque. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, a oração. Aí fui saindo emocionado, encontrei um irmão. Um irmão, ele pegou um tufo de dinheiro, e cheque, um monte de coisa. Um tufo assim, ele chegou no meu bolso. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é dinheiro, cheque. Eu falei, mas por que você estava? Ele falou, porque Deus mandou eu te dar. Eu chorei tanto, e eu nunca me esqueci, porque é um detalhe tão pequeno, pontual, foi cuidado de Deus. A gente comia macarrão, essa era a comida lá em casa, alho e óleo. Aí um dia a Marília não reclamou, ela suspirou. Naquela época, quando você está nessa miséria, você gosta de salgadinho. Hoje eu não quero mais não. Só se for do bom, né? Lá da irmã do Pereira. Aí ela falou, ai, que vontade de comer uma coisa diferente, um salgadinho, né, amor? Ela só falou assim, e esquecemos. Meia hora depois tocou campainha. Era o meu irmão. Vim visitar vocês. Não era esse aqui não. Esse me abençoou também.
Era um irmão com uma bandeja enorme de salgadinhos. Trouxemos para vocês. Para ele era só, uma cortesia, mas para nós era um suspiro. Era uma resposta a um suspiro divino. Você fala, mas isso não é testemunho? Claro que é. São histórias particulares, pequenas. Porque Ele é o Deus que cuida de você das coisas mínimas, mas que cuida das coisas grandes também. Eu poderia te contar coisas grandes também, que Deus fez na minha vida assustadoramente, e vai fazendo a sua. Eu não sou melhor do que você, eu sou tão filho quanto você. Eu estou te contando isso porque eu quero que você descanse, que você saiba que você não é como o povo lá fora. Você não, se a sua vida está igual do seu amigo ímpio, está errado. Está errado, porque você tem pai e ele não tem. E por falar nisso, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você sabe, a Bíblia fala, lá em 1 João 4,17, que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque segundo Ele nós somos neste mundo. Ou seja, nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 fala que os que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram. Significa que eu e você não somos iguais ao povo lá fora. Então a nossa vida não pode ser igual a deles. Quem está me entendendo? Não pode. Se você está ansioso igual o povo lá fora, você tem que falar, Senhor, está errado. Eu sou seu povo, eu sou seu filho. Não posso viver dessa maneira. Me ensina, me ajuda a crer, a confiar, a descansar. Porque agora, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim e a você também. Você acredita nisso? Porque se eu sou como Ele, se eu nasci de novo, então é isso que acontece. Adão era filho de Deus, assim como nós somos hoje, na verdade, até mais, porque temos o Espírito. A Bíblia não fala que antes da queda, Adão estava ansioso. Depois a ansiedade entrou, porque ele iria comer do suor do seu rosto. Trabalho não é maldição, mas o suor é. Na Bíblia, suor é maldição, símbolo da maldição. Então quando a Bíblia fala que Adão ia comer do suor, é que agora ele passaria a viver ansiosamente. Por quê? Porque ele foi separado do pai dele. Mas na presença do pai dele não tinha isso. Quando Adão chegou, tudo estava pronto. Você sabe qual era a única coisa que Adão tinha que fazer no jardim? Semear. A semente estava lá, o jardim estava lá, a chuva estava lá, tudo estava lá. Ele apenas semearia e colheria. A vida dele estava em paz. Mas eu preciso ser honesto com você, porque sementes representam ali a obra consumada de uma maneira embrionária, mas somente quem nasceu de novo pode semear. Só quem nasceu de novo pode dar algo a Deus. O ímpio não pode dar, sabia? Sabia que uma pessoa que não nasceu de novo não pode ofertar? Ela pode até dar o dinheiro dela, mas não vale nada. Por quê? Uma questão muito simples. Você não pode dar nada para ninguém que você está devendo. Porque tudo que você der para quem você está devendo, por exemplo, se você está devendo 100 mil para uma pessoa, ok? Aí você fala, vou te dar um presente de 1000. Você não pode me dar um presente de 1000, você me deve 100. Tudo que você me der para pagar sua dívida, sim ou não? O mundo está em dívida com Deus. Portanto, não podem ofertar. Porque estão devendo. Só os filhos podem dar. Como é que você pode plantar numa terra que não é sua? Essa terra aqui é de Deus. O mundo jaz no maligno, que usurpou momentaneamente o que é do Senhor. Quando ele voltar nos ares, no final da grande tribulação, sabe o que ele vai dizer? Eu vim pegar de volta o que é meu. Ficou esse tempo todo nas mãos dos homens e do diabo, mas é meu. E eu vim pegar de volta. E aqui vai ter um conflito. Preste atenção. Você não pode plantar na terra que não é sua. E essa terra não pertence aos ímpios. Portanto, eles não podem plantar aqui.
Eles não podem dar nada porque estão devendo. Não podem plantar porque não é deles. Mas você não. Você é filho. Você está pago. Você não deve nada. Então você pode dar. Porque você não deve. O que você dá não é pagamento de dívida. É uma relação de amor. Você pode plantar. Por quê? Porque a terra é do seu pai. Logo é sua. Quem está me entendendo? Você crê nisso? Ô, irmãos, de coração, eu falo para você, acredite em mim, Deus sabe do meu coração, não estou aqui para arrancar dinheiro de ninguém, não tem interesse nisso, acredite em mim, eu sei que infelizmente vivemos dias difíceis, de pastores ladrões, que exploram, que roubam, que enganam o povo, que ameaça, nós não somos esse tipo de gente, Deus sabe do nosso coração. Eu já tinha dinheiro, graças a Deus, quando eu vim ser pastor, deixei para poder estar aqui, para quê? Poderia ter ficado lá sem ser chamado de ladrão. Eu quero o seu bem, de verdade, eu realmente acredito na Bíblia. Acredito para mim e acredito para você. Apostei minha vida, quando a igreja não era pequena, porque eu creio nela. Eu creio que realmente Deus pode nos abençoar. E apelo para que você não permita que as vozes do inferno lá fora e os maus exemplos roubem a sua fé. Roubem a sua alegria, a sua oportunidade. Eu quero a sua prosperidade. Ó, irmãos, no Brasil ficar rico, ganhar dinheiro, é sinônimo de roubo. Se alguém fica rico, as pessoas falam, deve ter roubado. Porque não acreditam que alguém pode prosperar. Já viu isso? E é uma coisa tão horrorosa, que muitas vezes a gente prospera e fica até com vergonha. Quando Deus mudou a minha sorte, eu comecei a trabalhar nessa multinacional, e aí já estava mais avançado, eu já tinha prosperado, ganhado dinheiro, aí eu comprei um carro com ar-condicionado, eu trabalhava de blazer, eu comprei um celular, que estava chegando naquela época, nem tinha direito aqui no Brasil, só que eu parava às vezes no sinaleiro, de tarde, aquele sol de rachar, mas lá dentro eu estava fresquinho, bem vestido, geladinho, celularzão, radioamador aqui. Mas eu olhava para o pessoal do ponto do ônibus, me sentia mal. Falava, nossa, eu estou aqui, tão assim, esse povo aí. Por que eu ficava acusado? Diabo! Porque meu pai não está negando para eles. Ele tem para mim e tem para todo mundo. Cada um na sua medida, cada um na sua história. Não é verdade? Mas a cultura maligna não permite você prosperar. Por que muitos irmãos não podem prosperar? Porque falam mal da prosperidade. Você conhece crente que mete o pau na prosperidade? Conhece ou não? Eu conheço. Não podem prosperar. Por que não podem? Porque você não pode ter nada que você despreza. Isso é um princípio espiritual. Você não pode ter o que você não honra. Então quem fala mal não pode ter. Por que Deus te daria algo que você fala mal dela? Não vai dar. Agora, a questão é a razão pela qual nós temos a prosperidade ou não. Mas o ímpio não pode. Não é? Não é possível. Tudo que nós temos de fazer hoje é semear. Veja, se você acredita, você casou, amém? Você acredita que Deus vai te dar filhos, ok? Tu casar, acredito que Deus vai me dar filho. O que eu tenho que fazer? Ir para casa. É ou não é? Faz sentido alguém que se casou, que acredita que Deus vai dar um filho para ele e nunca deita com a mulher dele? Então, se eu acredito que Deus vai me dar um filho, eu tenho que deitar com a minha mulher. E se eu acredito que Deus vai me abençoar, eu preciso plantar na sua casa. É tão simples, é tão coerente, não é? Se eu creio nisso, eu vou fazer isso. Se eu creio que Deus vai me prosperar através do meu trabalho, da semente que Ele já me deu, eu vou pegar a semente, não vou comer ela, e vou plantar, e vou colher. Porque eu sou filho, a terra é do meu pai, eu não estou devendo, eu posso plantar. Olha que privilégio. E não é impressionante que o diabo coloca na boca do ímpio uma acusação contra você que é filho e que doa. Cada vez que você dá, ele vai dizer, pastor está te enganando.
Mas na verdade é só você que pode. Você não precisa, se você não quiser. Mas se você quiser, você pode. Ele não pode, nem querendo. Você é livre. Você é livre para dar, e você é livre para não dar. Se você não quiser dar, não tem maldição, não vai passar fome, você vale mais que passarinho. Você só não vai poder ser útil, porque passarinho não ajuda ninguém. E vai comer só alpiste também. Mas vai comer. Eu quero comer mais que alpiste. Eu não quero ser passarinho, não. Os passarinhos são gordos, estão lá, mas eu não... Deus não me criou para ser passarinho. Nem você. A ilustração do passarinho é boa. Ela está dizendo, eu sou seu pai, e está tudo bem. Você é livre. Agora, você quer prosperar? Você que é filho, pode plantar. A terra é nossa, meu filho. Você não me deve nada. Eu paguei com meu sangue. Os que te criticam, nem querendo, podem. Ninguém pode chegar aqui na igreja e fazer uma barganha com Deus. Não vai adiantar nada. Mas aqueles que entenderam a revelação, esses podem participar. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é um benefício, não é uma... Veja, como nós precisamos mudar a mente. Meu Deus do céu. Por muitos anos, dar uma oferta foi uma obrigação. Mas agora, eu estou entendendo que essa é uma oportunidade para filhos. Que quiserem, que crerem. Do mais, fiquem em paz, não se condenem. Mas os que querem colher, podem plantar, têm o direito. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo da graça, ele diz isto. E isto, 2 Coríntios 9, 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco vai ceifar. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. E o que não semeia nada, nada colherá. Não está aqui claro na Bíblia? A Bíblia é tão clara, tão chocante. E o texto, e o contexto aqui está falando de dinheiro, tá bom? Pode ler o contexto inteiro, não está falando de outra coisa não. Paulo está falando disso. Está dizendo, olha, você escolhe. Você quer colher pouco, semeia pouco. Você quer colher muito, semeia muito. E se você não quer colher nada, semeia nada. Você pode escolher. Deus apenas coloca diante de nós. E aqui não há obra do homem nenhuma. Porque nós vamos continuar lendo o texto, e o texto vai dizer que quem dá a semente é Deus. Ele dá a semente, Ele dá o pão para você não precisar comer a semente, Ele dá a terra, Ele dá a chuva, Ele dá o sol, Ele dá tudo. Qual que é a única coisa que você tem que fazer? Ficar dormindo? Meu Deus do céu, se Ele te dá a terra, te dá a semente, te dá o sol, te dá a chuva, te garante tudo, a única coisa que Deus espera é que você semeie. Por que Deus faz assim? Porque semear é um ato de fé. Eu confio que não vai faltar. Deus quer que eu participe do que Ele está fazendo na minha vida. Para que você não fique querendo... Por que Deus... Por que o maná tinha que estragar de um dia para o outro, gente? Porque Deus queria uma dependência diária. Você sabe, a semente não é a sua obra. A semente é a obra consumada. Está feito. Você ganha ela. Quem está me entendendo? Algumas vezes, as pessoas perguntam, pastor, por que alguns irmãos prosperam mais do que outros? Porque tem irmãos que as coisas dão certo para ele, e para mim não dá. Porque a Bíblia fala para você não olhar para o ímpio que prospera no seu caminho. Amém? Por quê? Porque aquilo às vezes não é prosperidade, que eu falei. Tem uma casona, carrão, mas lá dentro está querendo se matar. Então, por isso que ele fala, não olha não, que é só fachada. Mas tem muito irmão que olha para o irmão que prospera no seu caminho. E por quê? Olha, eu vou te falar o motivo. O motivo é, às vezes você passa na estrada, você olha lá longe, tem uns homens andando no campo. Você não vê exatamente o que eles estão fazendo.
porque está longe. Você não está vendo, mas eles estão plantando. Se você chegar de perto, você vai ver. De longe, você não sabe, você não percebe. Muitas pessoas no nosso meio são assim. Você fala, por que será que ele prospera e o outro não? É porque você está olhando de longe. Se você chegar perto, você vai descobrir que ele é o irmão que planta, oferta. E ele está colhendo. E o outro não. Porque não há mais maldição. Está pago, nós somos filhos. Amém, irmãos? Mas a diferença está na fé. Cada um semeia na medida da sua fé. Ou não semeia em nada. Mas é um fato. Você não vê a semeadura, a menos que você está perto dele. Então, o verso, vamos ficar aqui no verso. Olha, vamos continuar lendo. O Senhor, Ele mostra então, como que cada um deve semear. Aqui está um detalhe. Eu tenho um tio, ele já é falecido. Ele foi dono de uma grande rede de farmácia aqui em Goiânia. É como se hoje fosse a Santa Marta, não nesse tamanho, mas ele era o maior na época, tinha uma rede. Eu era menino, trabalhava lá. Cheguei a trabalhar, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E eles eram muito ricos. Aí, aqui em Goiás, qualquer coisa que você faz ganha dinheiro, vira fazendeiro, né? Aí ele comprou uma fazenda. E aí, pastor Marcos Mota, ele comprou uma fazenda e ele levou a gente para a fazenda. Falou, esses fins de semana nós vamos plantar cucuia. Era o nome do capim. Nunca esqueci esse capim. Não sei nada de capim. Mas esse eu não esqueço, porque eu participei. E aí ele deu semente para um monte de gente, para os meninos tudo. Não entendia nada de fazenda. E nós saímos com aquele monte de semente na mão, subimos um morro, cheio de mato, e vamos plantar! E fomos jogando semente de cucuia no meio do mato, no morro. O que você acha que aconteceu? Nada. Por quê? Porque não é só uma questão de plantar. Eu te falei que você pode plantar. Você ganhou fé para isso? A você está autorizado a plantar. Que coisa chocante, hein? Você achou que você estava pegando, eu estou dando. Não, você está ganhando a oportunidade. Não precisa. Você é filho. Mas você tem o direito de plantar, porque é do seu pai. E você não deve nada. Ponto. Não precisa ficar ansioso, tem um pai cuidando de você. Agora, o que eu te falei, não quer ser passarinho? Vamos para o segundo ponto. Que para quem não quer ser passarinho, quer ser passarinho, pode ir embora. Já está resolvida a pregação para você. Já passei dessa parte. Agora, você que é filho, entendeu que a terra do seu pai não deve nada, você está ganhando o direito e a fé de plantar. Muito bem. Agora, por que alguns plantam e não resolvem? Porque está jogando cucuia no morro, cheio de mato. Não está fazendo da maneira certa. Existe uma maneira de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que quem edifica a igreja, cada um veja como edifica, parece que tem uma certa liberdade, mas não significa que não tem um projeto. Nós aqui, na Videira particularmente, acreditamos que Atos é um modelo de Deus para edificar a igreja. Por isso a gente se reúne no prédio, de casa em casa, não é? Participamos do pão, fazemos as coisas que a gente viu no modelo que está lá na Bíblia. Para nós não é uma historinha, porque queremos edificar segundo o que está sendo mostrado. Da mesma maneira, Deus não nos deixa só, Ele nos dá orientação de como ofertar, e ofertar de tal maneira que realmente mude a minha vida. Vamos continuar lendo o texto. É um texto que você já conhecia. É muito difícil pregar texto que todo mundo conhece, porque parece tão óbvio. Às vezes tem texto que é muito mais fácil a gente, às vezes, pregar em cima de textos obscuros, porque você pode conectar coisas interessantes, que às vezes uma coisa está tão clara, mas elas estão aí para a gente meditar nela também. Vamos continuar lendo, verso 7. Ele vai começar a falar. Cada um, primeira coisa, contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui está um ponto fundamental. Vou colocar. Bom, deixa eu ler o texto aqui primeiro. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deixa eu ler esse texto para você numa outra versão, na mensagem. Não sei se a gente tem ela aí. Se tiver, volta aí no verso 6. Lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. Olha essa versão. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Eu quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. Uau! Fala para o seu irmão: Deus é exagerado em te abençoar. Que coisa, né? O que Ele dá, vocês podem passar adiante, pode dar para outros. Isso cresce. Eu amo isso. Olha essa expressão. Deus é exagerado em te dar. E o que Ele dá para vocês, podem passar adiante. Pode dar. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus com você. Muito bem, a primeira coisa que Deus fala nesse texto é que você deve dar com o coração muito bem resolvido. Segundo, está proposto no coração. O Salmo 112, verso 1, ele diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa existe prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias e o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não tem medo, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E de que ele está falando? Olha aqui: distribuiu, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O verso 9, na versão A Mensagem, diz que ele esbanja doação aos pobres. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo, depois pode voltar lá para Coríntios, ele está dizendo o seguinte: você vai dar? Você vai participar da oferta amanhã aqui? Então esteja bem decidido no seu coração, bem resolvido. Não dê esteja com o coração resolvido em Deus, segundo está proposto. Quem propôs? O Espírito. Deus colocou algo no seu coração. Se Ele não colocou nada, então ore a Ele, porque eu creio que Ele quer colocar, porque Ele quer te abençoar. E sem plantar não tem jeito de colher. Você está querendo, pastor, eu quero colher. Se eu perguntar para alguém: você quer plantar? Nem todo mundo vai dizer que sim. Mas se eu disser: quem quer colher? Todo mundo quer, ou a maioria pelo menos. Então, se eu quero, eu vou plantar.
Então Deus vai colocar no meu coração. Ele vai propor no meu coração. Não é um homem, não é uma sugestão. Você não vai ver aqui a gente ficar dando valor para você. Não, é você que tem que estar proposto. Você que tem que estar muito bem definido no seu coração. Por quê? Porque isso significa fé. Quem está em dúvida não está bem definido no coração. E aí não tem fé. E quando não tem fé, Deus não age. Deus não age por dó. Deus não age por necessidade. Deus age por fé. E a fé é expressa num coração que está proposto, definido. Olha, quem está em dúvida não vai ofertar. Ou pelo menos não deveria. Por quê? Porque quem duvida não está crendo. Não sei. Então não dê. Você está com dúvida ainda. Espere, ore mais. Deus quer que você esteja proposto no coração. Muito bem. Ele continua dizendo: não com tristeza ou por necessidade. Você não pode doar nada que tenha efeito na sua vida com tristeza e necessidade. Por quê? Porque esse não é o espírito de Cristo. Esse não é o espírito da nova aliança. Deus não pode aceitar uma doação sua e você vai ficar mal por ter dado. Essa palavra por tristeza ou necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de mostrar algo para alguém. Necessidade porque foi constrangido, porque o pastor constrangeu, porque o líder constrangeu, porque alguém falou: você não vai dar não? Você é avarento? E você fala: ai meu Deus, vai pegar muito mal se alguém lá na célula perguntar quanto que eu dei. Ou se na hora da oferta todo mundo levanta com um envelopinho e eu fico sentado. Eu queria tanto vir para o culto, mas eu estou com tanta vergonha, porque eu não quero dar oferta, que eu não vou. Que horror. Não, Deus não aceita isso. Por quê? Porque dar por tristeza e por constrangimento é pagamento de dívida. Você já bateu o carro? Quem já bateu o carro aqui? O que você sentiu quando você teve que pagar? E quando você bateu nos outros? Você pagar o seu e o dele. Ô raiva que dá. A sensação que eu tenho é que eu estou rasgando dinheiro. Você não tem não? Eu dou com tristeza. Dou por necessidade, porque se eu não der eu vou preso. Você entendendo o exemplo? É isso aí que a Bíblia está dizendo. Dar por tristeza e necessidade é igual pagar a conta de carro batido. E ainda mais quando foi por besteira. Bateu porque estava olhando o celular. E quando pega o buraco? Que aqui em Goiânia está sem buraco esses dias. Pum! R$1.000, estourou o pneu. Ó, pum! Pegou o buraco. Quentinho. Dá dó, você paga com dó, paga com tristeza. É só eu que sinto essas coisas? Credo. Mas quando eu não quero constranger os maridos, mas eu viajo com a minha mulher, uma parte das minhas férias, eu sempre viajo sozinho com ela. Uma parte com ela, uma parte com a família, porque eu invisto no meu casamento. Amém. Obrigado, Senhor. Mas alguma mulher pode dizer amém? Amém. Aleluia. Só que eu sempre compro um presente surpresa para ela. Amém. Geralmente eu dou assim mais para o fim, porque no começo tudo é empolgação, né? Vai passando os dias das férias, já vai acostumando, eu falo: está acostumando o presente. Aviva mais um pouco para o resto das férias. Tem que ser estrategista. Ih, agora contei, puxa vida. Vou ter que surpreender de outra maneira. Eu vou falar uma coisa para você na presença de Deus. Os presentes que eu compro para minha mulher é muito mais caro que os pneus que eu estouro no buraco e o carro que eu bato. Mas eu não faço gemendo. Eu
tenho prazer, eu escondo. Ela fala, como é que você escondeu? Eu falo, não conto. Eu tenho uns segredos, isso eu nunca contei, não vou contar e não vou contar aqui também. Eu tenho um segredo para esconder o presente dela. Mas eu tenho prazer de gastar esse dinheiro. Por quê? Porque não é dívida. É amor. É paixão. Eu gosto de agradar, gosto de dar presente para meus filhos, gosto de dar presente para minha mulher, gosto de dar presente para meus amigos. Eu gosto. Porque isso é o coração do Espírito. Não sou eu que sou bom, Deus é bom. Olha, eu vou falar uma coisa para você muito séria. Eu desconfio de qualquer pessoa que se diz cheio do Espírito, mas é avarento. Porque o Espírito Santo é generoso. Essa é uma característica de gente cheia do Espírito. Ele desenvolve um gosto por abençoar pessoas. Ele é nobre. Ele faz por amor. Então o Senhor está falando, eu não quero a sua oferta, porque nossa relação não é de negócio. Eu não quero a sua oferta gemendo, porque você não me deve nada. Por que isso? Bobagem é essa? Não quero a sua oferta. Meus filhos, às vezes, começa ganhando uma mesadinha, depois ela vai dando uma engordadinha, porque é devagar, não pode ir dando muito assim. Mas às vezes da mesada quer te dar um presente, fala, não precisa, porque você vai gemer para me dar. Mas é por amor, eu aceito. Mas até eu fico assim, então Deus também não quer isso. Ele está falando, não, você não está entendendo, aqui não tem negócio, tem barganha, você não me deve nada. Então, é só quando você se apaixonar, aí eu deixo você dar. Eu sempre uso o exemplo do pastor Guilherme, que eu acompanhei isso, assim que ele começou a fazer a corte com a Alexandra, quebrado, não tinha dinheiro, e tal, mas foi numa paixão avassaladora. E lá de cara, na pedida da corte para mim, não era noivado não, ia começar o relacionamento. Ele foi lá na joalheria, comprou um negócio de ouro, parcelou em 12 vezes. Eu falei, Guilherme, não é, Guilherme? Ainda tem essa correntinha? Marcou até a mim. Que até eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Mas se pergunta se foi difícil para ele, não foi, ele estava apaixonado. É por isso que o versículo continua. A Bíblia está dizendo, verso 7, coloque aí para mim, amado, por favor. Não com tristeza nem por necessidade, porque não resolve. Porque necessidade e tristeza é barganha, é pagamento de dívida, não é oferta. Quem está me entendendo? Fala, Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Porque quem dá com alegria entendeu o relacionamento. Entendeu que eu não tenho que dar, eu dou porque eu amo, eu dou porque eu tenho prazer, eu dou porque eu recebi tudo. Eu dou, sabe? Olha, não sei se eu conto uma história aqui. Se você é solteiro, fecha o ouvido. 2 amigos estavam conversando e perguntou para o outro assim, a sua mulher faz amor com você, namora com você por amor ou por interesse? Aí ele, mas por amor, claro. E ele falou, como você sabe? Eu falei, porque ela não tem interesse nenhum. Tem que rir, é piada, gente. Agora é a hora de rir. Uma coisa mais horrorosa é dizer, você está me beijando por quê? Você me ama? Não, porque meu pai mandou. Você quer alguém te beijando por obrigação? Não. Você quer alguém casado com você por medo? A pior coisa do mundo, para Deus, é querer ir para o céu só porque está com medo do inferno. Deus quer que você vá para o céu porque você está doido para ir para o céu. Tem crente, que se diz crente, que ele está doido para ir para o carnaval. Mas ele não vai porque está com medo do inferno. Ele quer ir para o céu. Amado, aqui não é lugar, aqui não é prisão, não. Se você tem prazer lá, então você ainda precisa experimentar algo melhor. Você ainda está gostando de lavagem, porque você não comeu comida fina do céu. O dia que você comer, a lavagem não vai te interessar mais. Eu não vou para o carnaval porque alguém está me proibindo. Eu não quero. Lugar cheio de demônios, oprimido, horroroso, cheio de cobra que pica. Deus que me livre, cheio de doença,
quero nascer de novo, que está em mim a divina semente. E eu sou tão amado que eu quero estar perto do meu amado. Você sabe, se alguém falar para mim que quer estar perto comigo porque alguém mandou, fala, eu te dou um dinheiro para você sumir. Eu sempre digo para os irmãos, não ande com quem não quer andar com você. Para que isso? Ah, ninguém quer andar comigo, duvido. Pega os que ninguém quer, esses vão querer. É verdade. Eu dou esse conselho. Alguém está desprezado aqui, vai lá, chama ele para andar com você. Ele vai ter a maior honra de andar com você. Porque Deus escolhe quem não é, para envergonhar quem acha que é. Não escolhe os bonzão, não, porque os bonzãos é bom demais para ficar perto de você. Então veja, Deus também não é assim. Ele só aceita se for por amor. Se você que é homem, mulher, não aceita alguém beijar você por obrigação, você acha que Deus vai aceitar? Não. A relação com Deus é assim também, muito maior do que a nossa. A oferta é a mesma coisa. Se não for por amor, não dá, porque eu não quero. Não quero presente de obrigação. Teve uma vez que uma pessoa fez uma coisa muito ruim. Depois ela quis me dar um presente. Eu falei, não quero não. Você ficou aqui a vida inteira, não quis me dar, agora na hora que... Não vou não. Isso é uma coisa horrorosa que você está fazendo. Não quero. Porque presente a gente dá por amor. Oferta. Eu fiquei pensando hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra para você. Eu falei, eu acho que oferta para Deus é como um presente. De um marido para uma mulher, de uma mulher para um marido. Ela recebe como uma oferta de amor, um presente de paixão. Aí essa eu quero, porque você entendeu o nosso relacionamento. Quem está me entendendo aqui? Então, eu quero que você, esse ano, tenha uma postura diferente. Não, eu orei, Deus me deu a oferta, eu estou convicto do valor no meu coração. Mais do que isso, não estou gemendo, não estou triste, ninguém está me obrigando. Eu sou tão amado que eu quero dar. Eu estou aqui porque eu quero estar. E eu quero ofertar nessa igreja porque eu amo essa obra. Minha vida é abençoada aqui, fui salvo aqui, minha família é transformada aqui. Cada domingo eu entro ali e saio abençoado. Eu entro aqui na igreja, tem dia que eu já entro chorando, eu sinto a unção, a presença de Deus. Eu amo estar aqui. Numa das lutas mais terríveis que eu passei na minha vida, que eu achei que eu ia ficar doido, perder o juízo, tanta pressão. Falei, pastor, se eu ficar doido, deixa eu ser faxineiro, mas não tira eu daqui não. Verdade. Na minha loucura eu disse isso para ele. Por quê? Porque eu amo esse lugar. Eu amo reunir com os irmãos, é a minha vida, se eu sair daqui eu vou morrer. Então eu tenho prazer de dar tudo que tem. Que eu dou com prazer, dou com alegria, não me custa, é a minha vida. Isso tem que acontecer no seu coração também. Nós não somos um clube, nós não somos um partido político, nós somos uma família. Nós somos irmãos, nós temos um pai, nós somos abençoados aqui. Honestamente, você é abençoado aqui. Então dê, porque você ama esse lugar, ama essa obra, que você quer que outros sejam abençoados. Esse espírito vai prosperar você. Vou encerrar. Verso 8. Aí ele começa a dizer, olha, então, ok, você já entendeu, você está com o espírito correto. Aí ele fala, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, duas coisas aqui. Deus quer que você seja abundante na sua oferta. Ele está dizendo, superabundez na boa obra. Qual a boa obra que está no texto, no contexto? A oferta. Tem gente que não dá oferta, ele dá esmola. Ah, puxa vida, hein? Então, Deus está dizendo, você sabe, eu posso falar uma coisa para você? Elogio é diferente de honra. Porque elogio não custa nada. Honra custa. Eu posso falar para minha mulher, eu te amo. É um elogio. Você está linda. Mas quando eu falo para você, você está linda com esse colar que eu estou pagando em 12 vezes.
Então, eu não estou só falando da boca para fora, eu embelezei a minha mulher. À custa do meu trabalho. Custou algo. Pastor, mas então, quanto que eu tenho que dar para não ser esmola? Olha para cá. O que tem valor para você, tem valor para Deus. Valeu para você? Não, para mim o que eu estou dando vale. Então vale para Deus também. Quem deu mais? O rico ou a viúva pobre? A viúva. O que Jesus falou? Ela deu tudo. Não é uma questão então de valor absoluto, e sim de relativo. É uma questão do que tem valor para mim. Eu posso dar muito e não ser nada. E posso dar pouco aos olhos de alguns e ser muito. Deus olha o que tem valor para você. Agora, veja que o versículo diz: você não vai dar gemendo não, porque eu vou fazer você primeiro abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, tendo de vez em quando, olha que Deus está querendo te levar, olha o nível que Deus está querendo nos levar, tendo sempre. Meu Deus do céu, quem quer ter sempre? Está na Bíblia, em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, ampla suficiência. Eu li o texto, fiz questão de, me chamou a atenção essa palavra, ampla suficiência. Eu gostei demais disso. Essa palavra, ampla suficiência, é a palavra autarkeia no grego, e significa uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Puxa vida, Deus quer te dar uma vida ideal, onde você não precisa de ajuda mais nenhuma, porque você vai ajudar agora, você vai dar. Deus quer te tirar da condição de precisar de ajuda e te colocar na condição de ajudar. Irmãos, a vontade de Deus é essa: superabundez em toda boa obra. Então, se você vai ofertar amanhã, peça ao Senhor: Deus, eu vou dar do que eu tenho, com alegria que está proposto no meu coração, mas eu vou dar do que tem valor para mim. Não vou dar qualquer coisa não. Não vou dar esmola amanhã não. A religião te ensinou a jogar moedinha quando você tinha dinheiro no bolso. Não, eu acho isso, eu não sei, eu e minha mulher, a gente sempre conversa isso, a gente ensina isso para os nossos filhos. Não vou dizer que nunca pecamos, mas dificilmente deixo meus filhos para um aniversário sem presente. Eu acho que tem que ser assim. Também não gosto de aniversário que tem que pagar para ir. Não vou negar. Não gosto disso. Mas, preciso ser honesto, os presentes que eu dou não são iguais. Não sei quanto a você. Eu acho isso coerente. Os presentes, eles são dados de acordo com a importância da pessoa. Então, quem ganha um presente mais caro, preciso dizer, lá em casa não tem dúvida em lugar nenhum, é a minha mulher. O presente que eu dou para ela tem que ser o mais caro. O do pastor Aloysio tem que ser mais caro que eu dou para os pastores. Não é que alguém... Não, tem uma história, mais tempo. Tem mais coisas na minha vida com essas pessoas. Está me entendendo? E tem o amiguinho do meu filho. E isso é uma coisa que eu também sempre ensinei. Que é uma dica que entra, só um parênteses fora do texto. Patrocine as amizades boas. Dê bons presentes para os amigos que você quer que seus filhos tenham. E não dê presentes que você não quer. Os seus filhos não sabem escolher amizade não. E as más amizades corrompem os bons costumes. E as boas reforçam. Pais têm sim que influenciar a amizade dos filhos. Eu sempre patrocinei boas amizades. E sempre cortei as ruins. Claro, é a minha obrigação. Veja. Verso 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O que é isso, sua justiça? A sua justiça é a sua aprovação diante de Deus. Porque você está confiando nele, você está consciente disso. Verso 10, vamos encerrar para a gente orar. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Aqui está um ponto fundamental. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá
e aumentará o quê? A colheita? Não, a sementeira. Eu vou dar mais semente. Por quê? Porque foi o que você plantou o ano passado. Eu quero aumentar a sua colheita. Então, veja, Deus não está dizendo eu vou aumentar a sua colheita. Ele está dizendo eu vou aumentar a sua semente. Você ganhou fé. Agora eu quero que você cresça na sua fé. Porque você não pode esperar colher mais plantando o mesmo tanto. Como que começa o texto? Quem dá pouco, quem planta pouco, ele nem fala dá. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quando você começa a ler o texto, você fala, puxa vida, eu queria semear mais, mas eu só tenho pouco. Aí Deus fala, então eu vou aumentar a sua sementeira. Eu gosto de ler na Bíblia o que não está escrito. Ele está dizendo, ora, ele dá semente ao que semeia e para o alimento, e eu vou aumentar, e suprirá e aumentará a vossa sementeira. Mas eu dou semente para quem semeia, e para quem não semeia? Faz sentido dar semente? Para você guardar? Para apodrecer? Não. Olha aqui, amados, e ele está fazendo isso para que multiplique o fruto da sua justiça, da sua coroa. Deus, quando a Bíblia fala, ele vai aumentar a sua sementeira e multiplicará por isso, porque você vai plantar mais, o fruto da vossa justiça. A sua justiça é a sua vida diante de Deus, são as pedras da sua coroa que vão ser o seu galardão naquele dia. São as obras que você fez em Deus, são as ofertas que você deu em Deus, é o que você fez pela edificação da casa de Deus pelo Espírito. Isso vai ser fruto de justiça na sua vida e vai contar para o arrebatamento e para aquele dia. E o Senhor está te ajudando a construir isso. Mas esse texto nos mostra uma coisa muito importante. Uma parte do seu dinheiro é pão, é para você comer, mas a outra parte é semente, para você plantar. Todo mundo tem semente e tem pão. Não tem ninguém que não tem semente nem tem pão, porque a Bíblia fala que ele dá semente e dá o pão. Tem gente que não prospera porque está comendo a semente e depois não sabe por que não avança. Não coma a sua semente. Pastor, como que eu vou saber o que é semente e o que é pão? O dízimo dado com revelação é semente, mas a oferta proposta com alegria é semente. A semente é o que Deus colocou no seu coração. Não coma, plante, porque Ele quer aumentar. Mas por fim, Ele revela o motivo, verso 11. Coloca para mim. Enriquecendo-vos em tudo. Puxa vida, Deus quer te enriquecer em tudo, em tudo. Para quê? Para viajar, comprar carro, casa, apartamento, comer comida boa? Sim ou não? Sim. Mas é só isso? Não. Enriquecendo-vos em tudo para quê? Para toda generosidade. Generosidade. A qual generosidade essa vai fazer com que por seu intermédio o nome dele seja louvado. As pessoas vão falar, uau, como o pastor Semi é um homem de Deus generoso. Puxa vida, glória a Deus por irmãos assim, generosos. Puxa, como fulano é generoso, como esse irmão é abençoador, como ele abençoa a obra de Deus, como ele abençoa os irmãos, como ele é uma pessoa nobre. Glória a Deus por gente assim. A Bíblia diz que quando nós damos com esse espírito, com esse entendimento que eu te ensinei aqui hoje, o nome dele é glorificado na sua vida, o nome dele é honrado na sua vida. E sabe o que acontece quando Deus é honrado na sua vida? Ele honra você também. É um ciclo virtuoso, poderoso. Eu quero convidar você para a gente orar 15 minutinhos antes da gente encerrar. Eu vou terminar 9h30. Fique de pé. Eu orei por você. Nós compartilhamos, vamos orar agora na verdade. E eu sei, olha, eu fui tão abençoado meditando nesse texto tão conhecido. Eu conheço esse texto, já falei dele muitas vezes, mas hoje eu fiquei horas meditando nele. E eu creio que o Espírito de Deus quer te abençoar, e a mim também.
E a primeira coisa que eu queria que a gente orasse, você pode escolher alguém para orar com você, se você quiser, se você tiver liberdade, ou você pode orar sozinho também, não tem problema. Eu quero te dar alguns minutos para você falar para o Senhor: eu quero algo proposto no meu coração para ofertar amanhã, na oferta das primícias. Não quero dar qualquer coisa, não quero dar esmola. Senhor, eu quero dar o que tem valor para mim, porque se eu não dou qualquer coisa para minha mulher, que é muito importante para mim, por que eu vou dar menos para Deus do que eu dou para ela? Não posso. Eu não disse isso, mas eu digo para o seu, eu te digo para a sua edificação. Deus sabe que eu dou para Deus é maior do que o que eu dou para ela, porque Deus é maior do que a minha mulher. Isso é coerência. Eu não dou uma coisa, você, olha aqui, irmão, quando um pobre te pedir comida, não precisa orar não, dá comida para ele. Mas quando você for honrar, ore antes. Nós estamos falando de honra. Nós estamos dando para quem não precisa. Nós estamos dando por amor. Nós estamos dando de uma maneira nobre. Deus é importante. Não, mas eu estou dando para... É claro que você está dando para Deus. Você está dando na igreja, mas é para Ele. Essa igreja não tem dono. Só criança que acha que a igreja é do pastor Aloysio e do pastor Naor. As netinhas dele, quando chegam na escola, falam assim: meu avô que é o dono da igreja. Isso é coisa de criança. Não é. Nós somos irmãos. Somos apenas irmãos mais velhos. E procuramos ter responsabilidades, porque vamos prestar conta diante de Deus. Mas ao dar aqui, você está dando para Deus. Não tem outro lugar. Eu quero que você pense nisso hoje. Fala: puxa vida, talvez eu não tinha visto com essa ótica. Deus é a pessoa mais importante. Eu quero dar algo relevante. E ao dar relevante, eu estou plantando. Pastor, Deus colocou um valor no meu coração, mas eu não tenho. Então também você pode orar agora: Senhor, o Senhor falou que dá semente ao que semeia. Eu queria semear mais do que eu já tinha feito, porque eu queria colher mais, mas eu não tenho. Aumenta a minha sementeira de hoje para amanhã. Pode acontecer um milagre, não sei. Eu conheço um irmão que ele recebeu uma comissão de um apartamento hoje, um dia antes. Não vou revelar. Vai saber se Deus não aumentou a sementeira do cara um dia antes. Corretor aqui, eu não vou falar quem é não. Pegando no pé dele. Sem coerção, né, Márcio? Não é coerção. Mas é um exemplo. Deus faz milagres, sim. Deus vai aumentar a sua sementeira. Vamos orar por isso? Ore agora. Gaste uns minutinhos. Pergunte ao Espírito de Deus. Fala para o Senhor: eu quero estar com o coração definido. Meu Deus, o Senhor tem tanto para me abençoar no ano de 2025. E eu sei que essa oferta não é uma obrigação. Eu não quero dar com tristeza. Eu não quero dar por necessidade. Eu quero dar com alegria. Eu quero dar por amor. Mas eu também quero plantar e colher. E quero plantar mais para colher mais, com o espírito correto. Oh, Espírito de Deus, eu sei que quando nós damos com esse entendimento, quando nós damos esse perfume caríssimo, quando nós damos uma oferta de amor, ela é como um bálsamo caro que foi derramado aos seus pés. Desperdício para aqueles que estão com o coração distante, que não conhecem o Senhor e o seu amor. Mas para nós é apenas uma dádiva de amor, porque fomos amados. Oh Senhor, e quando nós fazemos isso, esse perfume enche toda a casa, e a presença e a glória do Senhor é vista aqui. Pai, eu oro para que o Senhor coloque no meu coração, coloque no coração dos irmãos uma oferta
genuína, verdadeira, generosa, valorosa, abundante, que honre o Senhor na nossa vida, mas que também se torne uma semente poderosa. Oh Deus, eu oro por aqueles que querem colher muito em 2025, querem colher não apenas dinheiro, mas querem colher no seu casamento, querem colher na sua empresa, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Eles precisam plantar para poderem colher. Meu Deus, eu quero, Senhor. Queremos plantar mais para colher mais. Dá-nos fé para isso. O Senhor quer abençoar a igreja, o Senhor quer abençoar os irmãos. É uma oportunidade que marido e mulher entrem em acordo nesse dia sobre a oferta que querem dar ao Senhor, porque isso vai ser uma grande bênção na casa deles. Senhor, que nós possamos ter a alegria de ofertar, de participar. Nós cremos nisso. Oh Espírito de Deus, nós cremos nisso. Aleluia. Coloca no nosso coração a semente que devemos semear. Coloca de uma maneira clara, absoluta. Dá-nos a semente, dá-nos a convicção, dá-nos a fé e dá-nos a alegria de semear. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Agora eu gostaria que você, desde já, você vai orar para Deus colocar no seu coração o que Ele quer fazer na sua vida em 2025. Você sabe, o texto que eu li com você, olha para cá, a Bíblia fala que o resultado é que Ele vai te enriquecer em tudo, não é só em dinheiro. Por quê? O texto está falando de dinheiro, mas Deus está dizendo que vai enriquecer em tudo. Sabe por quê? Porque quem dá dinheiro dá vida. O que é o dinheiro? O seu dinheiro é o tempo, se você é funcionário, é o tempo da sua vida que você vendeu para o seu patrão. Você vendeu para ele 8 horas de vida por dia. Isso aí parece forte, mas é fato. E ele pagou você. Se você é empresário, você deu um tempo de vida todos os dias no seu negócio para ter o dinheiro, concorda? Então quando você entrega dinheiro aqui, você está entregando vida. Por isso que você não vai colher só dinheiro, você vai colher saúde, casamento, bênção nos filhos. Deus vai te enriquecer em tudo. O que você quer? Fala para o Senhor. Você quer uma casa, um carro? Peça. Você quer um casamento? Peça. Você quer uma cura, quer saúde dobro? Peça. Deus quer te enriquecer, e eu quero que você ore sobre isso agora. Você proclame isso diante de Deus. Nós vamos fazer isso amanhã, mas por um instante, fala para o Senhor, coloca no meu coração, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim em 2025. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Eu sei que o Senhor quer abençoá-los em 2025. O Senhor quer abençoar o trabalho deles, o emprego deles, a empresa deles, mas o Senhor quer abençoar também o casamento deles, os filhos deles. O Senhor quer abençoar a saúde física, emocional, espiritual. O Senhor tem projetos maravilhosos para cada um deles. Coloca, Senhor, os desígnios do coração, a resposta de um chamado, a direção para o próximo ano, as decisões que precisam ser tomadas, escolhidas. Oh Senhor, as portas que precisam ser abertas, as conexões que precisam acontecer. Nós cremos que a mão do Senhor já está estendida para nos abençoar em todas elas. E eu sei pelo Teu Espírito que o Senhor está nos surpreendendo nesses dias.
Oh Espírito de Deus, surpreende-nos, surpreende-nos, surpreende-nos com a tua bondade, surpreende-nos com a tua bondade, surpreende-nos com o seu coração. Meu Deus e meu Pai, nós invocamos o Senhor. Como eu sei que o Senhor quer nos abençoar de uma maneira sobrenatural, eu creio que essa igreja vai prosperar tantos irmãos vão viver dias que não viveram ainda, vão ver situações serem mudadas, porque esse é o ano da restituição. Eu profetizo que o Senhor vai restituir dinheiro, o Senhor vai restituir saúde, o Senhor vai restituir honra, o Senhor vai restituir amizades, o Senhor vai restituir ministério, o Senhor vai restituir alegria, o Senhor vai restituir vida, casamentos, o Senhor vai restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Mas eu também sei que o Senhor fará coisas novas, novas casas, novos carros, novos empregos, novas posições, novas unções, novos dons, novos prazeres em Deus e alegria. Nós cremos na sua promessa, nós chamamos a existência, Pai. Eu creio nisso. Erga suas mãos, diga: eu creio. Diga mais alto: eu creio que esse é o ano da restituição, e eu receberei do Senhor em todas as áreas da minha vida, no meu dinheiro, na minha saúde, no meu casamento, nos meus filhos, tudo aquilo que foi perdido. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas novas na minha vida, e eu decido no meu coração ofertar com alegria, em amor, não por necessidade, não constrangido, mas pela oportunidade, em amor, de plantar e colher. Eu quero colher o que eu não colhi, e eu recebo fé para plantar o que eu não plantei, e que a graça de Deus me alcance, para que o seu nome seja glorificado na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Meu querido, o Senhor te abençoe nesse último dia do ano. Amanhã nós te esperamos aqui. Nós vamos ter 2 cultos. Um para quem quer vir mais cedo, às 19h30, vai acabar às 9h30. E o outro começa às 10 da noite e acaba 00:05. Amém? Não vai embora sem dar um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: prepare-se, o Senhor vai te enriquecer em tudo, para toda generosidade. Deus te abençoe.